Boa noite. Momento especial é este quando nós podemos separar um instante para estudarmos a palavra de Deus. Hoje, dia 28 de setembro de 2020, eu quero chamar a sua atenção para um texto muito bonito, uma história espetacular, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 2. O tema da nossa mensagem nesta noite é a história de Raabe, a prostituta. Eu peço a Deus que possa abençoar o seu coração e também a tantos quantos verão e ouvirão essa live de hoje por diante. Temos tido muitas participações, desejosos de entender textos bíblicos. Os irmãos, as irmãs têm conectado conosco. Isso é muito bom, é salutar. Convido você para adentrarmos uma história, repito, espetacular da Sagrada Escritura. Tenho certeza que Deus muito vai te abençoar. Prepare o seu coração e vamos lá, na senda da palavra de Deus. Bem, o texto se encontra em Josué capítulo 2. Lerei parte da história, uma vez que a história é muito longa, ocupa todo o capítulo 2. Então nós vamos ver as partes principais da história. Preste atenção, toda atenção. Você vai entender muitas coisas dessa linda história. Diz assim o texto: De Sitim enviou José, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai toda a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Bela história. Muito bem. As prostitutas, antigamente, há 20, 30 anos para trás, elas não tinham condições de ter acesso a informações acerca de coisas que aconteciam no mundo, no país e fora.
A vida dessas mulheres resumiam dentro de uma casa, de um pequeno edifício, noite e dia fazendo os seus programas. Era difícil naquela ocasião, me refiro à ocasião de Josué, que alguma prostituta tivesse interesse na história de um povo que não era o dela. E muito menos tivesse interesse num Deus que não era do seu país, da sua cultura. Estranha-me o conjunto de conhecimento que essa mulher traz e afirma diante dos espias. Fico chocado com a sua fé, com a sua experiência. Chocado no sentido positivo, impactado, pasmado. Eu queria que nesta noite nós fizéssemos uma análise da postura dessa mulher. Primeiro eu gostaria de dizer que os espias que foram enviados por Josué à terra, eles foram enviados com essa incumbência de andar e observar a terra. Portanto, eles deveriam de ir nas avenidas, nas vielas, deveria de conhecer o palácio do governo, do rei, a prefeitura, os pontos frágeis da cidade, quem sabe as entradas fáceis de Jericó. E isso era muito comum nas guerras que aconteciam no passado. Josué tinha que ter algumas informações. Apesar que, mais tarde, Deus ordenara a Josué que circulasse a cidade, mesmo assim, ele queria se munir de informações da cidade. Portanto, ele envia 2 homens, secretamente, quem sabe camuflados, para que ninguém pudesse observar que fossem de Israel, e que adentrasse a terra e fizesse essa análise, trazendo toda a espécie de informação que possibilitasse Israel avançar contra a cidade, especialmente nos pontos mais vulneráveis. Acontece que quando os espias chegaram em Jericó, eles foram para a casa de Raabe, ou para o prostíbulo de Raabe. Muito provavelmente, eles andaram em uma parte da cidade, conheceram alguns pontos, e era impossível fazer uma análise da cidade em poucas horas, ou quem sabe, em um só dia. Portanto, eles foram para o prostíbulo de Raabe. Isso era uma forma deles se refugiarem, se esconderem. Para todo efeito, quem ia aos prostíbulos eram homens para satisfazer os seus desejos. Então eles queriam deixar isso claro. Queriam que fossem interpretados dessa maneira. Que eles tinham ido ali em busca do prazer, da aventura. Na verdade, eles utilizaram esse método para que não fossem descobertos. Entretanto, o povo de Jericó não era um povo ignorante. Eles não estavam desapercebidos. Eles estavam de olhos abertos, porque eles sabiam da presença de Israel bem nas margens do Rio Jordão, já para avançar para a terra Canaã. E sabiam também que Deus havia prometido Jericó para os filhos de Israel. Vejamos algumas partes interessantes. O texto diz o seguinte: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram entre a casa, porque vieram espiar toda a terra.
A descoberta daqueles homens, pela história e pelo texto, não foi na mesma noite em que entraram no prostíbulo. Ou talvez fosse mais tarde, e bem mais tarde, da entrada dos espias. Porque o texto diz que o rei disse: faze sair para fora os homens que vieram esta noite em sua casa. Portanto, a noite já era passada. Muito provavelmente o rei mandou os seus súditos à casa de Raabe no dia seguinte, depois que a noite passou. Portanto, os espias tiveram um tempo particular com Raabe. Eu digo particular porque Raabe não estava ignorante na história. E outro detalhe, não foi o rei de Jericó que informou para Raabe que aqueles homens eram de Israel. O texto, ele é misterioso, porque sabe-se que Raabe sabia, entendeu, viu que aqueles homens eram de Israel. Quando o rei ordenou que ela colocasse para fora os homens, ela já havia escondido os homens na noite anterior. Portanto, esse período que os homens estiveram na casa de Raabe, sem a aquiescência do rei, eles tiveram muito provavelmente uma conversa, um diálogo com Raabe. Raabe não foi ignorante. Raabe sabia ou soube que aqueles homens não estavam ali para uma aventura amorosa. Até porque toda a população de Jericó, diz o texto, estava alarmada com a presença dos filhos de Israel a alguma distância. E quando, repito, o rei mandou os seus súditos até Raabe, o texto diz o seguinte: a mulher, porém, havia tomado escondido os homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram, de onde eram. É claro que ela sabia, pois ela havia escondido os homens antes que os emissários do rei chegassem até a sua casa. Ela mentiu para o rei. Raabe aqui, ela não defende a sua pátria, a sua cultura. Ela não fica ao lado do rei, da sua gente de Jericó. Ela dá um salto, ela pula, ela volta-se para os filhos de Israel. Ela fica ao lado dos hebreus. E o texto diz que ela escondeu aqueles homens, muito provavelmente porque ela sabia que alguém poderia entrar em sua casa e avistá-los. E ela possivelmente temia que alguém entendesse que ela conhecesse os espias e contasse para as autoridades. E ela afirmou para o rei, ou para os emissários do rei: eu não sabia de onde eram esses homens. Sabia sim. O texto diz que ela escondeu os espias debaixo das canas dos arbustos de linho. Portanto, ela resguarda aqueles homens da morte, de cair na mão do rei e das suas autoridades. Ela deixou tudo para trás, para ficar ao lado dos filhos de Israel. Na verdade, eu enxergo esta mulher, uma mulher muito sábia, inteligente e uma mulher de fé. Veja o que ela faz quando os emissários do rei vão embora. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales de Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Um detalhe: para que ela fomentasse no coração dos súditos do rei,
para que ela agitasse aqueles homens, enchesse eles de urgência, ela disse o seguinte: corram, vão atrás dos 2 espias, vocês podem apanhá-los a contento, eles foram daqui, vão atrás. Então ela injeta no coração daqueles homens um desejo urgente de correr atrás dos espias. Isto com a finalidade de afastar a atenção deles da casa, do prostíbulo aonde estavam escondidos os 2 espias. Ela age com perspicácia, com sabedoria. E quando aqueles homens saíram, os emissários do rei, atrás dos espias, que falsamente foi anunciado a sua fuga, a fuga deles, quando eles saíram, a Bíblia diz que Raabe fechou a porta. Este fechar a porta é um fechar físico. Significa que Raabe trancou a porta. Ninguém mais tinha acesso ao prostíbulo. Se alguém quisesse ter uma aventura, não poderia ter mais. Na verdade, aquele dia foi o último dia que a casa de Raabe estava aberta para a clientela. Fechou-se aquela porta. Isso tem também um sentido espiritual. Tem um sentido espiritual espetacular. Essa porta significa a porta da vida de Raabe, que fecha para o pecado, para o mundo, para Jericó, para o seu povo, para a sua cultura, para a sua gente. Ainda que ela consegue salvar os seus entes queridos, mas todo o resto do povo iria perecer. Raabe fecha a porta por causa dos 2 espias que adentravam em sua casa. Quando ela fechou a porta, diz o texto, que antes que eles deitassem, ela foi ter com eles no eirado. E veja o que diz Raabe: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha que afirmativa, poderosa, contundente e convicta. Ela não disse assim, eu acho que Deus deu, talvez Deus venha a dar, quem sabe vocês podem possuir a terra. Mas ela diz uma expressão muito firme: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Agora, como ela soube disso? Na verdade, Israel já vinha alimentando a esperança de ir para a terra de Canaã, desde a primeira promessa feita a um homem, que se encontra no capítulo 12 de Gênesis, cuja história é a história de Abraão. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e o manda para a terra de Canaã. E ali Deus fez a promessa a Abraão que daria a ele toda aquela terra. Mais tarde, quando Abraão se foi, Deus confirmou essa promessa na vida do filho de Abraão, que era Isaque. Deus, novamente, ratifica a sua promessa na pessoa de Isaque. Indo embora Isaque, Deus fala com Jacó, patriarca Jacó, pai de 12 filhos, e confirma e reafirma de que a terra de Canaã seria dada aos filhos de Israel. Os filhos de Jacó desceram para o Egito, passaram ali aproximadamente 400 anos. O povo cresceu muito. Havia mais de 2 milhões de pessoas dos filhos de Israel no Egito. E a promessa, possivelmente, era alimentada por aquele povo. Quando o povo sai do Egito, eles saíram com vistas a Canaã. Todo o trajeto no deserto, a perspectiva era chegar numa terra nova, num mundo novo, num país novo.
Então, essas notícias das promessas e da jornada chegaram até os ouvidos de Raabe e possivelmente aos ouvidos de todo o povo de Jericó. Ninguém, entretanto, temeu isso, ou quem sabe, nem acreditaram. E esta mulher mostra uma convicção muito grande, quando ela afirma: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Todo mundo sabe que Canaã era politeísta. Eles adoravam muitos deuses. A mulher não caracterizou Deus como um Deus. Por exemplo, o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura. Mas ela usa a expressão Senhor no sentido absoluto. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, dando a parecer que ela já conhecia Deus, ou pelo menos a história de Deus de Israel. E ela sabia que aquela terra seria de Israel. Portanto, ela não queria um confronto com o povo, e muito menos com Deus. Ela não ficou ao lado do povo, como eu disse, da cultura, da sua gente, mas ela pula para o lado de Deus. Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Eu imagino a repercussão que isso teve na vida dos espias, de ver num prostíbulo, da boca de uma prostituta, uma afirmativa de conhecimento e de fé no Deus que eles serviam. E o texto vai mais longe. E que o pavor que infundiz caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha a análise que ela fez do povo e informa os espias. Os espias foram para ver os lugares, a região de Jericó, suas ruas, pontos frágeis, palácio, etc., como eu já disse. Mas ela passa para os espias uma informação extremamente importante, que dá a eles convicção do avanço sobre a cidade. Ela disse que o povo estava desmaiado, e que o povo sentia pavor pelos filhos de Israel. Eles estavam amedrontados. O moral do povo estava na terra, na lama. Não havia como eles montarem uma força de resistência, ou um contra-ataque, ou saírem da fortaleza de Jericó para guerrear com os filhos de Israel antes que esses chegassem nas proximidades da cidade. O ânimo do povo estava tão abatido, tão no chão, que parece que eles não formularam um projeto de guerra, uma ação, mas ficaram na posição somente defensiva para ver o que ia acontecer. Raabe é uma mulher prudente e inteligente. Ela não ignorou o perigo da morte. Ela não ignorou a destruição da cidade. E não ignorou a ordem de Deus. Ela acreditou. Na verdade, ela encontrou uma oportunidade aqui para se ver livre daquela destruição. E creio eu que uma oportunidade oferecida por Deus àquela única pessoa, àquela única mulher. E ela diz mais. Olha o que ela afirma no versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Se Israel andou 40 anos no deserto, significa que o fato
da abertura do Mar Vermelho aconteceu há 4 décadas atrás. Tempo suficiente para que essa história do Mar Vermelho caísse no esquecimento. Ou que pelo menos perdesse o brilho. O tempo cuida às vezes em tirar nossa vibração, em diminuir a nossa fé com relação aos milagres passados, há muito tempo passados. Há uma tendência que quando o milagre acontece já, nós nos empolgamos, vibramos, a nossa fé cresce. Mas o tempo passa, diminui a ação daquele milagre no nosso coração, por um erro nosso. Mas aquela mulher nutria a fé de que o Mar Vermelho de fato foi aberto por Deus e que os filhos de Israel passaram a seco. Hoje, no século XXI, estranha muitos cientistas e até teólogos informando que tal milagre não aconteceu. Que na verdade era um vento que se deu e que diminuiu, abaixou a água do mar. Eles são incapazes de acreditar que o Mar Vermelho foi aberto por um fenômeno sobrenatural, por uma ação divina. E Raabe acreditava que era uma ação divina, que era uma ação sobrenatural. E ela fala isso com os espias. E ainda mais, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Antes que Israel chegasse às margens do Jordão, ele mandou um pedido, emissários, até o rei de Og, e mandou os emissários também até o rei de Bazã, pedindo que esses reis deixassem Israel atravessar o território deles, que eles não dariam nenhum prejuízo nem na água e nem na comida. Qualquer água que eles bebessem, ou qualquer coisa que eles comessem, eles pagariam por isso. Entretanto, aqueles reis usaram de maldade e de malícia. Ao invés de permitir os filhos de Israel passarem por suas terras, saíram atrás deles, contra eles, com um enorme exército. Deus mandou que Israel lutasse, e de fato Israel lutou e destruiu aqueles reis. Eram reis poderosos e temidos do lado aquém do Jordão. E isso chegou a Jericó. E Raabe disse isso para os hebreus, os espias: eu sei o que vocês fizeram com os 2 reis. Além dela mencionar fatos que haviam passado, que havia passado há 40 anos, mencionava também fatos atuais. E Raabe continua na sua informação para aqueles homens. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que profissão de fé espetacular. Como a cultura dos residentes de Canaã era politeísta, ela centraliza a atenção em um único Deus. E ela diz que esse Deus era Deus em cima no céu e embaixo na terra. Portanto, era um Deus supremo sobre todas as coisas, no alto e embaixo da terra. E Raabe diz que esse Deus que estava na frente de Israel é que estava dando a Israel as vitórias. Ela não disse isso diretamente, né, com essas expressões, mas ela deixa entender isso. E a Bíblia diz que quando os espias voltaram para o arraial de Israel, depois dos 3 dias no monte, olha o que eles disseram para Josué.
no versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Então, a informação de Raabe foi a informação principal para dar convicção a Josué e a liderança de Israel de que Deus estava no negócio, de que eles deveriam avançar contra Jericó, porque o povo estava desmaiado. A expressão desmaiar, aqui é óbvio que não significa que eles perderam a consciência, que estavam deitados. Mas desmaiado é que não tinham ânimo, não tinham perspectiva, não tinham esperança. Eles estavam completamente derrotados no ânimo e no coração. E foi com essas palavras que os espias, falando a Josué, deram convicção a Josué da campanha de guerra que ele deveria ir. Entretanto, não ficou só nisso. Veja aonde vai a sabedoria dessa mulher. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Eu vejo essa mulher com uma visão sábia e também futurística. Como eu disse ainda há pouco, ela não negligenciou, não ignorou o perigo da morte. Eu acho estranho a vida do mortal hoje, especialmente dessa geração do século XXI, em todos os continentes do mundo. Muitos estão trabalhando, estudando, casando, vivendo, mas ignoram que um dia vão morrer. Ignoram que um dia vão partir sozinhos, que tudo vai ficar para trás. Ignoram até mesmo de que enfrentarão o tribunal de Deus, que terão que responder por suas ações. É verdade que muitos não acreditam nisso, mas uma boa parte da humanidade acredita. Nós temos um número considerável de pessoas que têm noções da Bíblia de Deus e do porvir. Eles ignoram. É como o povo da cidade, que está esperando para ver o que vai acontecer. Eu e você devemos pensar nisso. Nós temos que preparar para viver aqui, é fato. Mas temos que preparar também para encontrar com o Criador. Como diz a palavra de Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Então, o mundo ignora isso. Nesse exato momento, o seu vizinho, a sua vizinha, os seus amigos de profissão, de escola, estão muito provavelmente diante de uma televisão, ou na rua, no entretenimento, ignorando que a qualquer momento a vida dele ou dela pode ser ceifada. Ou ainda que não seja, tomara que não seja mesmo, eles ignoram o amanhã. Raabe não ignorou. Raabe deixou tudo para pular, para passar para o lado correto da esperança, da segurança da vida. Tanto é que não foi os espias que fizeram a princípio uma promessa para ela, como recompensa da segurança que ela estava dando a eles. Foi ela que foi atrás dos espias.
Foi ela que disse para eles: vocês usarão de misericórdia comigo, conforme eu usei com vocês. E vocês me darão um sinal. E Raabe ainda fez mais. Eu quero que vocês prometam também que será salvo a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs e tudo o que eles têm. E Raabe, ela luta pela salvação da morte, da guerra, a sua família. E ela evoca ali a misericórdia daqueles homens. Ela diz no versículo 13, de que conservareis a minha vida e a vida dos meus entes queridos. Então, disse os homens àquela mulher: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Eles não receberam essa orientação de Josué, da liderança de Israel. Eles nem sabiam que isso ia acontecer. Mas as circunstâncias criaram este ambiente no qual foi feito um pacto, um voto. Eu salvei vocês, quero que vocês me salvem também. Aquela mulher tinha toda a convicção de que aquela cidade de fato seria destruída. E que eles tinham já a vitória em suas mãos. Os homens então fizeram o pacto com Raabe e disse: você então vai colocar esse fio de escarlate, possivelmente é um cordão que estava em posse deles, talvez na cintura, na cabeça, alguma parte do corpo. Eles tiram aquela faixa de vermelha como sangue e diz para ela: você pendura isso na sua casa. E você não saia da sua casa. Se porventura você sair, ou alguém da sua família sair da casa e morrer, o sangue de quem sair da casa cairá sobre a sua própria cabeça. E nós seremos inocentados. Mas se alguém for ferido dentro da sua casa, o sangue caia sobre nós. Então, o lugar mais seguro de Jericó não era o palácio do governo, com a guarda oficial do rei, a guarda nobre, os grandes gladiadores e generais. Não era na prefeitura e nem nas delegacias daquela época. O lugar mais seguro não era nos hospitais, nas fortalezas, mas o lugar mais seguro, por incrível que pareça, era num prostíbulo, cujas portas estavam fechadas. Ali havia a promessa de 2 homens de Deus. E Deus respeitou aquele voto. Até te digo mais, que não só respeitou, mas por projeto e plano divino, aquele voto, aquele pacto foi formulado. Deus havia visto a fé daquela mulher, a sua convicção, a sua disponibilidade de deixar tudo e crer nele e crer no povo dele. Portanto, quando os homens saíram, Raabe colocou na janela da sua casa, que estava firmada em uma muralha, e o vento chocalhava e balançava aquela fita para todos os lados. Mas ela estava bem amarrada. Provavelmente no dia da guerra, Josué orientou a todos os oficiais, a toda a sua tropa: não entre na casa que está sobre a muralha, em cuja janela há uma fita vermelha. Quem sabe no momento que a muralha caiu,
E a Bíblia diz sobre uma muralha, mas a história diz que havia uma outra muralha interna. Portanto, quando a muralha mais forte caiu, e algum combatente avançava contra aquela casa, e ele via a fita na janela, ele puxava as rédeas do animal e retrocedia, pois aquela casa estava sob juramento. Olha, nós também estamos sob juramento. O mal não pode te alcançar, as trevas não podem te alcançar, porque você fez um voto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus. A partir do instante que nós entregamos nossa vida a Cristo e demos a Ele a prioridade da nossa vida e o nosso destino, a nossa alma, nós firmamos um pacto. Nós entramos no refúgio de Deus, na segurança de Deus, estamos então guardados de anjos, de demônios, de qualquer outro mal, ou até mesmo bem que venha sobre nós. Tem que passar primeiro sobre a aquiescência de Deus. Aquela mulher foi muito bem abençoada. Em Mateus, na genealogia de Jesus, aparece Raabe. Quando tudo aconteceu, Jericó foi destruída, Raabe foi para os filhos de Israel, casou-se ali, e lá em Hebreus capítulo 11, essa mulher aparece como uma heroína da fé. Pois é, ela está lá, por causa desse dia, de esconder os espias e de acreditar no Deus de Israel. Quero terminar minha live dizendo o seguinte: confie nos testemunhos da Bíblia acerca de toda a história que ela conta de Gênesis e Apocalipse. Confie na proteção que Deus te dá. Mesmo que você e eu desçamos à sepultura, a nossa alma se abrigará com os santos na glória. Confie que você tem um futuro. E confie também que um dia esse mundo será destruído. Não por forças humanas, bombas atômicas ou mísseis poderosos. Ele será destruído conforme Pedro, por fogo mandado por Deus. Entretanto, nós não temos que temer. Temos que confiar. A igreja é guardada e protegida pela sombra do Altíssimo. E nós estamos na relação dos heróis da fé do século 21. Tenha essa convicção de Raabe. Tenha certeza nesse Deus único. E avance. Toda sorte de bênção virá sobre a sua vida. E não se esqueça de levar a sua família e tantos quantos você puder para o esconderijo chamado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço do pastor Helder. Amém.